Olá, esta é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo. Caso você não se identifique com esta leitura, sugiro que assista a do seu ascendente, Lua ou Vênus. Se quiser que seu signo seja postado primeiro, curta o vídeo, porque a ordem de postagem do canal é baseada nos signos mais curtidos do mês anterior. E se tiver interesse em fazer uma leitura pessoal comigo, acesse o site oraculodinix.com para saber maiores informações. Recados dados, vamos iniciar a leitura. Signo de Capricórnio inicia a segunda quinzena de setembro com o arcano do julgamento. O signo de Capricórnio estará lidando na segunda quinzena muito com questões kármicas, também com o passado, tanto o passado de vidas passadas quanto o passado de vocês, dessa existência de vocês. E pode ser o caso de pessoas do passado de vocês que têm algo mal resolvido, podem voltar para a vida de vocês nessa segunda quinzena para que esse passado seja libertado. Também tem uma questão aqui de por não ter vindo reversa o arcano julgamento, o pessoal de Capricórnio está muito... Tem muito uma questão aqui de chamado interior também. É o caso de vocês sentirem um chamado interior muito grande, tanto para libertar do passado, de coisas passadas que não foram muito boas. Também, isso também envolve comportamentos, condicionamentos, padrões que vocês poderiam estar repetindo. Podem ser até padrões herdados da família e que vocês poderão estar se libertando disso, principalmente nessa segunda quinzena. Muitos de vocês poderão estar se libertando de uma insegurança também que pode ter sido adquirida no passado. Por exemplo, podem ter, como eu já falei numa previsão passada de Capricórnio, que muitos poderiam ter sofrido na infância com questões familiares e isso influenciou muito na questão da autoestima, e principalmente quem passou por isso, quem se identificou com essa previsão, poderá estar sentindo esse chamado interior nesse período, principalmente, ou já vem vindo esse chamado interior desde o eclipse que teve em Capricórnio. E há muito a questão de libertação aqui do passado e principalmente também da insegurança que pode ter sido adquirida, seja na infância ou em alguma situação passada que vocês experienciaram e que causou essa baixa autoestima, essa perspectiva de alto valor distorcida. Também é o caso de vocês estarem vendo as outras pessoas como elas realmente são durante esse período. Muitos de vocês podem estar, até por causa desse chamado interior, podem estar despertando espiritualmente. Tem muito a questão aqui de libertação e de segundas chances. Pode ser o caso também de alguns de vocês terem tido um passado conturbado e agora, por conseguir enxergar esse passado como o que vocês erraram, o que as outras pessoas erraram, não apontando culpados, também não se fazendo de vítima, tendo uma consciência muito grande sobre o passado de vocês. Agora vocês terão a oportunidade de se libertar desse passado e ter uma nova chance de fazer diferente. É muito a energia desse julgamento aqui. E o obstáculo para isso tem o arcano do universo reverso. É o arcano de Saturno, que é o regente de vocês. Então, Saturno está retrógrado no céu. Estava, porque, se eu não me engano, nessa semana ele vai começar a retornar ao movimento direto. Finalmente,
né? Mas ainda há influência dessa energia da retrogradação de Saturno retrógrado no signo de vocês, Capricórnio. E isso poderá estar... essa energia, a energia de Saturno é uma energia muito densa, que é um planeta bastante considerado de energia densa, e isso poderá estar causando um peso também, uma dificuldade para vocês se libertarem do passado. Como ele estava retrógrado durante esses anos, havia muito uma questão de revisão. E também tem uma questão aqui, o obstáculo. Tem uma questão aqui de, como eu falei, coisas que não foram resolvidas. Pessoas que vocês conhecem, que já não têm um contato, se distanciaram há muito tempo, mas que deixou coisas mal resolvidas com essa pessoa. É muito provável dessa pessoa retornar durante esse período, justamente para ver essa libertação e para finalizar esse ciclo. Tem muito a questão aqui de adiamento de final de ciclo, como obstáculo, que é necessário vocês finalizarem tudo que está entreaberto, completar essa história. Eu vejo muito uma questão aqui de vocês terem uma história, é como se fosse uma personalidade de vocês que vocês vinham cultivando desde o passado, agiam assim, como eu falei, dos padrões de comportamento, e agora que vocês já têm consciência desse padrão, desse passado, é necessário vocês se libertarem e com isso finalizar esse ciclo. Para muitos de vocês, esse ciclo se iniciou aos 21. 20 ou 21 anos, tem o número 20, tem o 21 aqui. E que principalmente pessoas... é um ciclo, realmente pode ser um ciclo de 9 anos aqui. Que boa parcela de vocês estão finalizando nesse período. Estamos no mês 9, então nada é por acaso. Acredito que no mês de setembro, boa parcela do signo de Capricórnio estará finalizando isso. Principalmente quem iniciou aos 21 e agora está próximo de fazer 30. Porque está próximo do retorno de Saturno, que é o regente de vocês. E que causa muita esse trânsito de Saturno. É como se o retorno de Saturno é como se é como o nome diz, Saturno retorna à posição dele no seu mapa natal. E isso causa muita transformação. E boa parcela de vocês está próximo de fazer esse retorno de Saturno, de passar pelo retorno de Saturno. Mas o obstáculo aqui, no geral, seria finalizar ciclo. É um ciclo que precisa ser finalizado e que boa parcela de vocês está resistindo até porque saiu reverso. Tem uma resistência e também tem, claro, a influência da retrogradação de Saturno. É como se tivesse adiado por causa dessa retrogradação, porque precisava ser feita uma revisão primeiro, na área da vida que Saturno estava tocando no seu mapa natal. Eu não vou me estender muito sobre isso. Quem tiver curiosidade, busca no Google, que tem muito conteúdo sobre isso, até no YouTube também, sobre o retorno de Saturno. É só pesquisar que vocês encontram mais sobre. Mas boa parcela de vocês estão resistindo a finalizar um ciclo para iniciar um novo. E esse será o obstáculo, até para se libertar, como eu falei, de karmas, para quem acredita em vidas passadas, e também de padrões de comportamento, de um passado que não foi muito legal, e tem uma nova chance de fazer diferente. No centro de atenção tem um arcano, o tormento, é o 5 de ouros. Então vocês precisam prestar atenção, como eu falei da questão da insegurança. Tem muito, vocês precisam prestar atenção nisso, na insegurança, principalmente envolvendo o aspecto material da vida.
Se vocês estão inseguros quanto à vida material de vocês, preocupados, com medo de ficar pobre, com medo de não ter recursos suficientes, isso vem muito também do alto valor. Então preste atenção a isso, que as duas coisas estão interligadas. Se vocês estão com baixa autoestima, consequentemente também estarão preocupados sobre o aspecto material. Então prestem atenção muito à questão da insegurança e da baixa autoestima nessa segunda quinzena. Pode ser um padrão de comportamento do passado, pode até ser sobre esse medo específico de ficar pobre, de passar privação, pode ser uma coisa herdada de uma vida passada. Pode ser o caso de vocês terem sido muito pobres numa vida passada e ter passado por privações numa vida passada, e vocês resgataram não, como se fosse, resgataram esse karma para essa existência. É necessário vocês despertarem a consciência para isso, refletir sobre o porquê de vocês terem medo de passar privação, porquê de vocês não confiarem na própria capacidade de adquirir dinheiro, de trabalhar. Vocês precisam refletir sobre isso para conseguir alcançar a consciência necessária e se libertar desse padrão de comportamento e padrão até mental, porque esse arcano nesse deck tem afinidade com Mercúrio em Touro. Mercúrio é o planeta que se refere ao lado racional, à nossa mente, à nossa mentalidade, como nós nos expressamos e como nós avaliamos as coisas. É o lado racional nosso. E muitos de vocês podem ter realmente preocupações sobre o aspecto material da vida. Então prestem atenção a isso. Pode ser o caso também de alguns de vocês realmente estarem passando por dificuldades no aspecto material, ter problemas com dívidas ou ter poucos recursos materiais, ter dificuldade. Eu vejo muito a questão de dificuldade até de juntar dinheiro, de fazer uma reserva, pode ser o caso. Então, isso pode ser uma questão do passado de vocês, até esses problemas, para quem está com esses problemas econômicos, tem muito a questão da mentalidade. Vocês pensarem muito, ter pensamentos muito de insegurança, e isso afeta a energia de vocês. E quando a pessoa pensa em carência, pensa em não ter, eu não tenho dinheiro, e ficar pensando nisso, alimentando esses pensamentos negativos de insegurança, vocês atraem mais disso na vida de vocês. É como se fosse um espelho. O mundo externo é um espelho. Tudo que vocês pensam e sentem, vocês refletem no mundo externo. Se você pensa carência, você vai só prestar atenção nisso, no mundo externo. Vai atrair situações que vai alimentar essa carência também. E eu digo carência no modo geral, mas aqui principalmente no ambiente material, que é o centro de atenção. Mas isso também afeta os relacionamentos. Se você pensa carência, sente carência, tem baixa autoestima, você reflete isso no externo e acaba atraindo pessoas carentes, pessoas com baixa autoestima também. Então, preste atenção aos pensamentos de insegurança e a baixa autoestima também. Procurem refletir sobre isso, as preocupações em relação ao ambiente material, principalmente. No que vocês devem desapegar ou evitar, saiu um arcano muito positivo, o arcano Joy, que é o arcano da alegria, o 9 de copas. Tive que tirar outra carta para entender o porquê de evitar isso.
saiu um arcano da corte, reverso. Pai de fogo, reverso. Então, o que eu entendo aqui, com esse arcano do 9 de copas, é que há uma questão do emocional aqui, que pode ter relação com o passado de vocês terem um desejo muito grande de alcançar a satisfação emocional, agora eu entendi, de realizar um desejo íntimo, de se sentir emocionalmente preenchidos. Eu vejo muito questão de relacionamento aqui, não necessariamente amoroso, mas relacionamentos. E o que eu vejo com o pai de fogo reverso aqui, o que vocês precisam evitar é buscar a satisfação interna com pessoas imaturas que não têm capacidade para dar isso a vocês. O pai de fogo reverso é uma pessoa, eu vejo principalmente os homens, mulheres de Capricórnio que lidam com homens que são imaturos, como o pai de fogo reverso, principalmente homens que têm aquela personalidade de meio cafajeste, meio playboy, assim, gosta de conquistar as mulheres, mas não se envolve afetivamente. É uma pessoa muito sexual e tem tendências à infidelidade. Então, o que eu vejo aqui pode ser o caso de alguns de vocês até conhecerem uma pessoa assim, dessa personalidade. Se for uma mulher, como eu sempre falo, essa mulher tem características masculinas mais fortes, se sobrepõe à própria feminilidade, e essa pessoa é muito imatura. Também tem questão com impaciência, também pode querer impor as vontades em vocês, ser egoísta, muito. Também pode ser, o caso, como é a imaturidade aqui, ter problemas com a autoconfiança, não confiar muito em si. E isso essa pessoa acaba refletindo de uma forma a agir de forma muito arrogante, snob, tem até de se sentir superior em relação às outras pessoas. Pode ser uma pessoa mandona também. Mas o que eu vejo principalmente aqui, vocês precisam evitar é buscar satisfação interna, emocional, com pessoas desse tipo de personalidade, imaturas, que não têm capacidade de dar esse preenchimento emocional. Muito provavelmente também não se envolve afetivamente. Então, evitem isso, principalmente porque esse comportamento, para quem se identificou com esse comportamento de ficar buscando a satisfação interna com pessoas que são imaturas, com essa personalidade que eu me referi, é muito algo que vocês precisam se libertar com o julgamento aqui. É algo do passado de vocês, que vocês adquiriram no passado, que vocês precisam se libertar. Também é o caso de alguns ser uma coisa kármica. Pode ser o caso desse comportamento de ficar buscando a satisfação com pessoas imaturas que não se envolvem afetivamente e que têm tendência à infidelidade, ser algo kármico de vidas passadas. Pode ser o caso de vocês terem sido assim na vida passada e isso criou um karma para vocês, de forma a vocês agora viverem na pele da outra pessoa, como se vocês fossem a vítima, entre aspas, nessa existência, para vocês compreenderem o porquê, o que é que a pessoa sentia na vida passada quando vocês eram assim com as pessoas que vocês se envolveram na vida passada. E tem muito isso. Também é o caso, para quem conhece uma pessoa assim, que eu falei, principalmente homens aqui, também pode ser uma questão kármica. Para alguns de vocês podem ter uma relação kármica com uma pessoa que é assim, muito imatura e tem problemas até com a autoconfiança. E explode com muita facilidade essa pessoa também.
Tem muito a questão da imaturidade aqui. Mesmo que essa pessoa já tenha de 30 anos para cima, ainda há muita imaturidade aqui, principalmente nas atitudes. Então preste atenção a isso. Evitem buscar satisfação emocional com essa pessoa, se vocês conhecem já uma pessoa assim, ou com pessoas desta personalidade. Se vocês quiserem se envolver com alguém e começar a perceber essas uma ou mais características que eu citei aqui, vocês tendo que colocar um pé atrás e refletir sobre isso, evitar, porque também é o caso, como saiu na casa de no que vocês devem desapegar também, e é um arcano emocional, é muito o caso, se vocês não seguirem esse conselho de evitar buscar essa satisfação interna com pessoas assim, é muito o caso de vocês acabarem ficando codependentes emocionalmente dessa pessoa, de pessoas desse tipo, que isso também pode ser uma questão kármica. Uma questão, para quem não acredita, pode ser uma questão da infância. Vocês adquiriram esse condicionamento e que precisa ser libertado também nessa segunda quinzena. Como eu falei, padrões de comportamento, hábitos que podem não ser tão benéficos para vocês e que precisa dessa libertação também. Então preste atenção a isso, a pessoas desse tipo. E é engraçado porque saiu aqui a Mãe de Fogo para cima, saiu o casal, sendo que o Pai de Fogo saiu o reverso. O que vocês devem incorporar ou como vocês devem agir. Eu gostei muito de ter saído a Mãe de Fogo nessa casa. Se eu não me engano, no signo de Câncer também saiu a mesma carta, no mesmo lugar. Quem tiver, pessoas de Capricórnio que tiver Câncer na personalidade, seja na Lua e Vênus principalmente, dá uma olhadinha na previsão do signo de Câncer. Eu deixo aqui nos cards para quem tiver curiosidade, porque esclarece ainda mais a situação de vocês nessa segunda quinzena. E o que vocês devem incorporar aqui é a energia da Mãe de Fogo. Combina muito com a questão da insegurança aqui, que muitos de vocês podem estar ainda nessa energia de insegurança, de não se valorizar. Tem muito essa questão também, não se valorizar, achar que vale pouco. O 5 de ouros também é uma questão, muito a questão do mendigo. Em outros tarôs seria a imagem do mendigo, e o que eu vejo aqui pode ter relação com carência também emocional. Para alguns de vocês precisam resolver isso também, já que vocês devem evitar sair um arcano emocional aqui que eu já expliquei. Então, com a Mãe de Fogo aqui, vocês precisam incorporar a energia da Mãe de Fogo. Como eu falei também na previsão de Câncer, a Mãe de Fogo, esse arcano da corte, eu gosto muito, particularmente, porque é uma energia de autoconfiança, principalmente as mulheres de Capricórnio, já que saiu o Pai de Fogo reverso aqui. Principalmente as mulheres precisam incorporar essa energia da autoconfiança, de saber, de ter consciência do próprio poder criativo até. A Mãe de Fogo, ela é muito espontânea, muito charmosa, muito autossuficiente. Ela é apaixonada pela vida, é do elemento fogo. O elemento fogo geralmente tem essa característica de serem apaixonados pela vida. E como vocês podem ver até pelo olhar da figura aqui, vocês já podem sentir tem muito é como se fosse uma mulher de personalidade, de não deixar ser subjugada por ninguém, não deixar ser rebaixada por ninguém. E como saiu aqui, eu vejo que vocês precisam incorporar essa energia, já que tem a questão da insegurança e também a questão aqui de
acaba se envolvendo com pessoas imaturas, muito imaturas, e também tem a questão da arrogância da pessoa. Pode ser o caso de alguns de vocês até estarem lidando com uma pessoa que gosta de se sentir superior em relação a vocês, que fica subjugando vocês. E isso é muito uma questão de maturidade. E é necessário incorporar essa energia da Mãe de Fogo. Também é o caso de vocês já conhecerem uma pessoa que se encaixa nessa personalidade. Pode ser um parente, uma mãe, já que é Mãe de Fogo. E se for o caso, essa pessoa também ajudará vocês a terem mais atitude perante a vida, também de terem mais autoconfiança, terem mais consciência do próprio poder, ter mais assertividade também. Eu gostei muito desse arcano ter saído, porque combina muito com essa questão da insegurança. Então, preste atenção a isso. Os homens também, homens que estão inseguros, têm esse problema com a insegurança, de se sentir desvalorizados perante as outras pessoas, também precisa incorporar essa energia da Mãe de Fogo, principalmente abraçar mais o lado feminino de vocês. Todos nós temos os dois aspectos, feminino e masculino. E os homens, nesse caso, seria abraçar mais o lado feminino do elemento fogo. Agir mais pelo coração e não muito pela razão, também pode ser o caso aqui. Já que a Mãe de Fogo, a Rainha de Paus, é água e fogo. O Pai de Fogo é o ar e fogo. Então, o aspecto masculino vai muito pela razão. As atitudes passam pelo filtro da razão. As atitudes da Mãe de Fogo passam pelo filtro das emoções. Então, os homens precisam incorporar essa energia também, principalmente quem está com problemas de autoestima. E esse arcano aqui seria o conselho de um tarô novo que eu recebi, o tarô de Osho, e esse tarô é bastante diferente dos tarôs tradicionais. Eu vou interpretar de forma intuitiva primeiro, e se eu sentir necessidade, eu leio o conselho do livro que veio com o deck. Vamos ver sobre o conselho que veio para vocês. Relâmpago é o arcano da torre no tarô tradicional. É outro arcano maior que saiu para vocês. Tem muito a questão aqui de ruptura. Eu sinto aqui que o conselho é realmente vocês romperem com condicionamentos adquiridos no passado e que faz com que vocês se envolvam em situações tóxicas, sejam relacionamentos, já que saiu aqui a questão do emocional, a questão da codependência que eu falei, emocional. Para algum de vocês pode ser esse o condicionamento, ter problemas de codependência por causa da carência afetiva e de se enxergar como uma pessoa de menor valor, porque pode ter passado por isso na infância, ou é uma questão kármica que vocês trazem nessa vida. Mas o conselho aqui, de forma intuitiva, que eu sinto primeiramente, romper com isso, que eu já tinha falado até. Condicionamentos que fazem com que vocês se envolvam em situações tóxicas e que tem relação até com vícios. Pode ser o caso de alguns de vocês terem um padrão de se envolver com pessoas que ou são alcoólatras ou têm algum tipo de compulsão, seja sexual, seja alimentar, seja a questão própria de vícios que eu falei, alcoolismo, drogas, remédios, ou então a questão de se envolver com pessoas até interesseiras. Alguns podem se identificar com isso. E é necessário romper com esse padrão negativo. Eu senti a necessidade de ler o conselho do livro
porque eu acredito que tenha muito mais coisa aqui para ser descoberta. Relâmpago número 16, que é justamente depois do diabo, que seria o arcano que fala sobre os condicionamentos de situações que nos escravizam, do materialismo, da energia densa do materialismo. Cadê? Número 16, aqui. A carta mostra uma torre sendo queimada, destruída, explodida. Um homem e uma mulher se atiram dela, não por quererem isso, mas porque não há escolha. No fundo, aparece uma figura transparente, meditativa, representando a consciência que a tudo assiste. Talvez você esteja se sentindo muito abalado neste exato momento, como se a terra tremesse sobre os seus pés. O seu sentido de segurança está sendo desafiado e a tendência natural é tentar segurar-se em tudo que estiver ao seu alcance. Esse terremoto interior, porém, é tanto necessário quanto tremendamente importante. Se você aceitar que ele aconteça, você emergirá dos escombros mais forte e mais disponível a novas experiências. Depois do incêndio, a terra é repovoada. Após a tempestade, o ar apresenta-se limpo. Tente assistir à destruição com desprendimento, quase como se isso estivesse acontecendo com uma outra pessoa. Diga sim ao processo ao encontrá-lo a meio do caminho. O que eu entendo? É necessário, o conselho aqui principal é vocês permitirem sair da zona de conforto. E a questão do condicionamento que eu falei. Para se libertar, tem muita questão de libertação. Esses dois arcanos falam muito de libertação, o julgamento e o arcano da torre, que é o arcano relâmpago aqui no tarô do Osho. Então, nessa segunda quinzena, o tema principal será a libertação de tudo que prende vocês, principalmente coisas do passado. E o conselho é que vocês se abram para isso, para esse relâmpago, essa destruição. Pode ser o caso, até para alguns de vocês, de ter a necessidade de se separar de alguém que não é benéfico para vocês, uma pessoa tóxica, uma pessoa que tem hábitos nocivos. Pode ser até uma pessoa negativa. E será necessário, vocês sentirão esse chamado interior. Tem muito a questão do despertar de consciência. Então, muitos de vocês irão irão sentir esse chamado e serão fiéis a isso. Irão romper com tudo que escraviza vocês, que até escravizou também vocês no passado, e que vocês terão consciência disso, de não querer repetir isso na vida de vocês atualmente. É isso. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para eu saber se continuo sendo assertiva no signo de vocês. Espero que eu tenha ajudado e nos veremos no mês de outubro.